Vamos falar do caso do Carlinhos, o jogador que estava prestes a assinar um contrato, inclusive com a Ponte Preta. O time não quer mais saber do Carlinhos, mas no passado recente, ele foi convidado, ia receber 50 mil reais. O cara é bom de bola, chuta bem com a esquerda, pode ser lateral, pode ser volante, mas fora dos gramados, Carlinhos, a gente descobriu cada coisa de você. A justiça, inclusive, acaba de decretar a prisão desse homem. E a Érica, a mulher que se relacionava com ele, conversou com a nossa equipe. O que você vai ver agora são relatos exclusivos. Érica, ela conta que no passado descobriu que ele se relacionava com travestis. Ela chegou, vem cá, você faz o que você quiser da sua vida, não tem problema nenhum. Mas joga limpo comigo. Que história é essa? Você não está sendo fiel? Mas como assim? Nunca te traí com mulher alguma? Ó, vem cá, e essas conversas aqui, ó, você está marcando encontro. O que é isso, rapaz? A casa caiu, ele pediu desculpa, tudo bem, eu nunca mais vou procurar nenhum travesti. Pouco tempo depois, a Érica descobre que o cara tinha engravidado uma outra mulher. Aí ela não quis mais, mandou o cara embora, eles já estavam separados há um mês. Nesses 30 dias, pelo menos 2 semanas, continuaram morando juntos, até que ele saiu de casa. E ela sim fala, não, eu engatei um outro relacionamento depois. No mesmo dia que ele saiu de casa, no dia seguinte eu engatei um outro relacionamento, com raiva, porque o cara já estava se relacionando com outras mulheres há muito tempo. Então, já que ele foi embora, não é mais meu, só que eu nunca sacaneei. Eu só procurei outro depois que ele saiu de casa. E o Carlinhos, revoltado, começou a aprontar. A reportagem conta detalhes que você acompanha apenas aqui no Cidade Alerta. Põe no ar. A versão da ex-companheira do jogador. Ele me sentou no sofá e começou a me agredir. E nessa hora o David já estava no quarto agonizando de dor. E ele começou a bater na minha cara, me xingar. Carlinhos, destaque em um dos principais times da 2ª divisão do Campeonato Paulista e que em breve jogaria no Campeonato Brasileiro, quer se entregar. A gente vai conversar com o delegado para que seja feita aí a apresentação dele. E o medo da ex-companheira, que diz ter presenciado o assassinato e, em seguida, ter sido vítima de violência sexual. Tem pessoas que nem me conhecem e tá na internet me julgando e falando coisas absurdas sobre a minha pessoa. Gente, vocês não têm noção do que eu tô passando, do que eu vivi. Eu ter que reviver esse momento, essa cena, ter que lembrar de tudo isso. Ninguém sabe aonde está a ex-mulher do jogador. Nós fomos até o local onde o crime aconteceu, onde inclusive ela morava, mas a mulher não está mais lá. Ela disse que está com medo, que inclusive teria sido ameaçada. Nós estamos próximo de uma comunidade aqui de Jandira, onde tudo aconteceu. Aonde está a ex-mulher de Carlinhos? E onde está também Carlinhos? Nessa comunidade, a polícia inclusive chegou a fazer buscas atrás do jogador. Ele poderia estar escondido em uma comunidade, ganhado inclusive abrigo de moradores que gostam muito do Carlinhos. Ele é muito conhecido aqui na cidade porque saiu daqui rumo a uma carreira promissora quando, de repente, decidiu cometer um crime, o que mudou a vida dele. Ninguém sabe, portanto, onde está a ex-mulher de Carlinhos, que disse que está com medo, e também ele, que, por enquanto, não se entregou à polícia. Érica tem 23 anos e é dona de uma loja virtual. Estou aqui para explicar tudo e contar toda a verdade para vocês. Quando foi no domingo de manhã, eu e o David estávamos na minha casa, na minha cama, deitados. Foi onde a gente foi surpreendido com ele tomando uma facada aqui e marretada na cabeça. E aí logo já acordei, já levantei assustada, já fui surpreendida com um soco na cabeça, com tapas na cara. O David não conseguiu reagir, não teve forças para se reagir, porque ele já ficou desnorteado. O indivíduo, Carlos Guilherme, jogou ele no colchão, sentou em cima de mim, colocou um garfo na minha garganta de churrasqueira e de churrasco e
Falou que se eu falasse, se eu gritasse, ele ia me matar e as minhas filhas nunca mais iam me ver. Foi onde eu fiquei desesperada e falei, tá bom, tá bom. E fiquei quieta e pedindo pra ele, pelo amor de Deus, parar de fazer aquilo como o David. Ele ia lá e dava uma retada na cabeça e dava mais facada no David. E aí ele foi, me levou pra sala. Eu tentei procurar alguma coisa pra mim me defender, eu não achei, não tinha como eu sair correndo porque a minha porta raspa embaixo e faz barulho quando abre, não tinha como eu fugir. Ele tava logo ali, a minha casa é muito pequena, ele tava na frente do espelho, ele ficava se olhando pro espelho, segurando a faca e a marreta, e depois ia e dava mais marretadas no David. E o David me pedindo água, e ele não deixava eu ajudar, ele não deixava eu fazer nada, ele não deixava, ele falava que ele também ia me matar, ele falava das minhas filhas. Ele ficou lá 4 horas, foi 4 horas de terror pra mim. Só eu sei o que eu passei. Ela disse que estava separada do jogador havia mais de um mês e que há cerca de 2 semanas, Carlinhos finalmente aceitou sair de casa. Segundo a jovem, o relacionamento entre eles foi marcado pela violência. Foi muito conturbado o nosso relacionamento, onde havia traições. O Carlos Guilherme me traía com travestis. Tem uma mulher que está dizendo que está grávida dele. Entendeu? E eu e ele já não dava mais certo, ele não me respeitava, ele me agredia na frente das minhas filhas. Nós tivemos acesso a fotos do inquérito policial, tiradas pela polícia científica na cena do crime. A marreta que teria sido utilizada para matar David Wesley. Uma faca em cima do sofá da sala da casa onde o casal viveu. Uma enxada. Segundo a polícia, o jogador ainda teria usado uma toalha para se limpar após cometer o crime. Ele me estrupou e depois disso tudo ele ainda pegou meu celular, fez eu desbloquear meu celular, viu todas as minhas conversas, viu com quem eu falava e depois disso tudo ele ainda fez eu fazer. Ele falou pra mim que era pra mim ir embora com ele, pra mim subir lá pra casa de um parente meu, da minha tia, que mora lá próximo. Que era pra mim ficar lá na minha tia, não era pra mim chamar a polícia. Que ele ia se despedir das filhas dele. E ele falava que eu tinha que obedecer ele, senão ele ia me matar, que eu tinha que obedecer ele. E não, gente, não tinha como eu gritar, porque ninguém ia me ouvir. Esses materiais foram levados por ele até a cena do crime, o que mostra que teria sido um crime premeditado, ou ele pegou ali no local quando avistou os dois juntos? Então, a faca, a polícia acredita que ele já estava na posse dessa faca. Agora, os outros instrumentos, a gente ainda está em fase de apuração. A informação que a polícia tem é que Carlinhos já aceitou ficar atrás das grades. Ele tem a intenção de se entregar. Essa é a última informação obtida pelos investigadores em conversa com o advogado de Carlinhos. O advogado entrou em contato com a polícia e disse que a qualquer momento Carlinhos pode se entregar. O que ninguém sabe é onde ele está nesse momento. Diligências continuam sendo feitas aqui na cidade de Jandira, mas ninguém sabe também se Carlinhos está sendo ou não ameaçado pelo crime organizado. Fato é que a grande expectativa dos investigadores aqui de Jandira é que ele venha ainda hoje para trás das grades. Por telefone, conseguimos falar com o advogado de Carlinhos, que está em contato com o jogador. Com certeza, ele vai se apresentar para apresentar a versão daquilo que de fato aconteceu, né? E dar uma resposta aí no procedimento daquilo que de fato aconteceu, né? E como ele está, doutor, nesse momento? Ele está bastante preocupado, né? Natural, né? Quando você tem aí toda uma sociedade te procurando e já fazendo um julgamento antecipado, qualquer um se preocupa, né? O senhor fala de julgamento antecipado por quê? A outra parte, aquela que morreu, tinha uma passagem para o tráfico de drogas, né? Então, essa própria situação não é nem levada em consideração, mas sim somente a questão do evento morte, né? Certo. O senhor está dizendo que ele agiu em legítima defesa, é isso? É possível, é possível.
Carlinhos é considerado um excelente jogador de futebol. Tinha um futuro muito promissor pela frente. Na quarta-feira ia receber uma notícia que mudaria toda a vida dele. Carlinhos já tinha um contrato fechado com um time grande que disputaria o Campeonato Brasileiro pela Série B. Só que os empresários não deixaram nem divulgar o nome do clube, justamente para não atrelar o esporte ao crime que Carlinhos cometeu. Prints de conversas entre Érica e Carlinhos, dias antes do crime, revelam ameaças. Nesta mensagem, o jogador deixa claro que algo aconteceria com a ex-companheira. A jovem diz que, apesar de toda a violência que sofreu durante o casamento, não esperava que isso pudesse acontecer. Eu nunca esperei isso dele, até porque aparentemente ele era um bom pai, ele era uma boa pessoa, ele trabalhava, ele não tinha indícios que seria capaz de cometer o crime que ele cometeu. Na brutalidade, na covardia e a sangue frio, porque ele não me demonstrou nenhum arrependimento. Ele não demonstrou arrependimento. Érica diz que recebe ameaças de todos os lados. Eu tô à base de calmante, ninguém tem noção do que eu tô passando. Eu vi uma pessoa que eu gosto morrer na minha frente, do meu lado, e depois de tudo isso, ainda ter sido estrupada, e ainda tem pessoas que estão me julgando e falando coisas absurdas sobre a minha pessoa. A jovem gravou uma conversa entre ela e a mãe do jogador de futebol. A ex-sogra de Érica também faz ameaças. Finge que eu morri. Tá bom. Tá bom. Então tá bom. Há a possibilidade dele se entregar? Então, a polícia está em tratativa com a defesa do Carlinhos. Nós mantivemos contato aí com o advogado, então existe essa possibilidade do autor se entregar ainda nesta data. E o que se sabe sobre ele nesse momento? Ele também está sendo ameaçado pelo crime organizado ou isso o advogado não falou? Não, essa é uma das possibilidades. Foi ventilado, sim, pela defesa. Mas nós só vamos confirmar isso com o depoimento, com o interrogatório formal do Carlinhos. É fim de jogo para o Carlinhos. Ele vai ser encontrado e não vai demorar. Tá foragido, no final das contas o cara não se entregou. Até agora é muita conversa e pouca ação. Se você viu esse indivíduo por aí, procure a polícia. Pode conversar com Cidade Alerta pelas redes sociais também. Eu vou repassar as informações e não vou falar que foi você que contou. O que não dá é para deixar um cara desse solto. Ele precisa ser preso e é o que vai acontecer.